paz seja com todos. O tema do nosso estudo bíblico de hoje é a tentação do Senhor Jesus. O que ela nos ensina? Os textos básicos estão no Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, de 13 a 17, e depois Mateus, capítulo 4, de 1 a 11. Vamos aos textos. Mateus, capítulo 3. Mateus 3, 13 a 17, diz assim: Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Agora Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei se, prostrado, me adorares. Então Jesus lhes ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso, deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Meus prezados, embora seja este um texto bem conhecido, a tentação de Jesus é talvez uma das passagens bíblicas menos comentada e estudada. Talvez pelo fato dela registrar o diálogo de um ser maligno e extremamente abominável com o Filho de Deus, com o Senhor Jesus. Porém, só o fato do registro bíblico dessa passagem já nos ensina de início uma grande lição. A de que a Bíblia Sagrada, como a palavra de Deus, ela é inerrante e fiel. Ou seja, ela não omite absolutamente nada a respeito de Deus e a respeito do seu povo. Mas voltando aos textos sagrados, somos ensinados que a tentação de Jesus aconteceu logo após ser ele batizado por João Batista no Rio Jordão. Antes, porém, de entrarmos diretamente no tema, é imprescindível lembrarmos que o batismo do Senhor Jesus
foi o epílogo, a conclusão do ministério e da pregação de João Batista. E esse curto espaço do ministério profético de João Batista nos ensina duas coisas, relevantíssimas, aliás. Primeiro, a vinda do profeta João Batista e o início do seu ministério, pregando o arrependimento e anunciando e preparando o caminho do Senhor Jesus, foi o marco que colocou fim ao período chamado a Era da Dispensação da Lei. Segundo, ao mesmo tempo, o início da pregação de João Batista com, digamos assim, o emblemático batismo do Senhor Jesus foram o marco inicial da atual e maravilhosa era chamada a Era da Dispensação da Graça, a Era do Evangelho da Graça do Senhor Jesus Cristo. Os versículos de número 13 a 17 do Evangelho de Mateus, o segundo texto básico que lemos, constitui uma verdadeira e imprescindível introdução para entendermos melhor este pedagógico episódio da tentação de Jesus. Se não, vejamos. Está escrito nos versículos 13 e 14 de Mateus capítulo 3. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? A primeira coisa que aprendemos aqui é que o batismo de Jesus não foi para o arrependimento de pecados, pois ele, Jesus, como o Deus encarnado, não tinha pecado algum, tanto que João tentou dissuadi-lo, isto é, demovê-lo da ideia de ser batizado por ele, João Batista. Mas Jesus foi batizado para que se cumprisse toda a justiça, como está escrito no texto, ou seja, de cumprir a prática dispensacional de Deus que incumbira João Batista de instituir o batismo e ser ele, Jesus, revelado ao mundo e ser ungido pelo próprio Espírito de Deus. Tanto é assim que no versículo seguinte Jesus diz: Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça, ou seja, toda a ordenança de Deus. Sendo Jesus batizado, em seguida, 3 coisas miraculosas e significantes acontecem como sinais do início do glorioso ministério do Senhor Jesus, que são: primeiro, os céus se lhe abriram. Segundo, acontece a descida do Espírito de Deus sobre Jesus. E terceira, Deus testemunha sobre seu Filho, dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Leamos agora o texto de Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aqui, meus prezados, nesta passagem bíblica, pela primeira vez, nós temos a expressão exata da Trindade Santa. Deus Pai, a voz testemunhando. Deus Filho, Jesus sendo batizado. E Deus Espírito Santo ungindo o Senhor Jesus.
Pois bem, à luz do texto sagrado, Jesus, após ser batizado, ele é compelido pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E após 40 dias e 40 noites de jejum no deserto, Jesus, é claro, é óbvio, teve fome. E o diabo, tentando aproveitar-se desse estado natural de debilidade física de Jesus, após aquele longo período de jejum, aproximando-se dele, de Jesus, e começa a tentá-lo, como escreve ou narra o texto sagrado que nós acabamos de ler. Então, à luz do texto sagrado que lemos, queremos meditar sobre o seguinte tema, como nós já anunciamos no início: a tentação de Jesus, o que ela nos ensina. Porque tudo isso a respeito de João Batista, o início do seu ministério, dando, digamos, fim à era da dispensação da lei, e o início do seu ministério, dando início à era da dispensação da graça. Agora vamos entrar propriamente no nosso tema. Pois bem, após mergulharmos nos textos bíblicos que lemos e, à luz destes sagrados textos, a tentação de Jesus nos ensina 3 grandes verdades sobre as quais passaremos a meditar. Primeira verdade: o propósito da tentação do Senhor Jesus. O enunciado desta primeira verdade, não obstante esteja no modo afirmativo, gramaticalmente falando, ela sugere ser uma explicação ou uma resposta a uma latejante pergunta subjacente, que é: qual foi o propósito da tentação do Senhor Jesus, o recém-ungido Rei de Israel com a descida do Espírito Santo? E ainda mais, ser tentado logo após o testemunho do próprio Deus dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Indiscutivelmente, meus prezados, a resposta a essa pergunta é assaz pertinente ao enunciado no primeiro tópico, qual seja: a tentação de Jesus foi propósito de Deus. E aqui e agora, um detalhe que não podemos esquecer: os propósitos insondáveis de Deus e realidade são sinônimos. Vou repetir: os propósitos insondáveis de Deus e realidade são sinônimos, são a mesma coisa. Mas o texto sagrado que lemos nos diz muito mais, como aliás já antecipamos na nossa introdução. Se não, vejamos no texto sagrado. Mateus capítulo 4, versículo 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Prestemos atenção que este versículo primeiro inicia com essa locução adverbial: a seguir. A seguir. A pergunta que não se cala e que vem à tona normalmente é: a seguir do quê? Sim, porque o texto fala: a seguir foi Jesus compelido. A seguir de quê? E a resposta a esta locução adverbial, ela é riquíssima. Se não, vejamos. Primeiro, a seguir de Jesus ser batizado, quando a palavra diz, ou melhor, a locução está dizendo a seguir, a primeira coisa é a seguir de ser batizado. Segundo, a seguir
dos céus se abrirem após o batismo. Terceira, a seguir da descida do Espírito de Deus sobre Jesus. E quarta, a seguir o testemunho de Deus sobre Jesus, dizendo: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Então veja que a resposta a esta pergunta, a seguir do quê? São 4 respostas. A seguir do batismo, a seguir de lhes abrirem os céus, a seguir da descida do Espírito Santo e a seguir o testemunho de Deus sobre Jesus. Contudo, estes são apenas os antecedentes ao a seguir do batismo do Senhor Jesus. Vejamos agora o subsequente, isto é, o que vem depois do a seguir do batismo de Jesus. Diz então o versículo 1, ainda na sua primeira parte de Mateus capítulo 4. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ora, se após aqueles 4 acontecimentos, o batismo, os céus se abrirem, a descida do Espírito de Deus e o testemunho de Deus, Jesus foi impelido pelo Espírito ao deserto, limpidamente, claramente está nos dizendo que a tentação de Jesus foi propósito de Deus. Mas a pergunta também subjacente é: qual foi este propósito de Deus? O propósito de Deus foi, primeiro, provar cabal e definitivamente que seu Filho Jesus era sem pecado. Segundo, provar cabal e definitivamente que Jesus, seu Filho, não pecaria jamais. E ainda, se vocês analisarem, mais uma pergunta precisa ser respondida. E a pergunta é: provar a quem? Provar especialmente ao diabo, mas também a todos, que Jesus, o Filho de Deus, feito homem, era sem pecado e nem pecaria jamais. E ainda, meus prezados, o texto sagrado nos ensina mais uma verdade. Nos ensina que, lutando, atuando em oposição ao propósito do Senhor Deus, havia a intenção maligna de Satanás de tentar levar o Senhor Jesus a pecar na condição de homem. A pecar na condição de homem. Mas o maligno, creio eu, e está, penso até claro, o maligno fingiu esquecer-se naquela ocasião de que ele, Jesus, era 100% homem, mas também 100% Deus. E ainda, esqueceu-se de que os propósitos de Deus e a realidade, como dissemos, são a mesma coisa, são sinônimos. Aliás, conforme podemos ler no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 6, onde está escrito: os caminhos do Senhor são insondáveis e eternos. Os caminhos de Deus são insondáveis e eternos. Ou seja, os caminhos de Deus não mudam, não variam, não mudam de direção, não se interrompem, não tem começo e nem tem fim. E aqui aprendemos 3 outras lições maravilhosas. Primeira lição: somos ensinados que os céus se abriram para o Senhor Jesus após o seu batismo. Porém,
permanecem os céus abertos à sua igreja, à Ecclesia Gentium, à igreja dos gentios. Consequentemente, e por isso, temos livre acesso aos céus, ao trono da graça, mas por intermédio e somente por intermédio de Jesus, que é o único caminho e o único mediador entre Deus e os homens. Ele, Cristo Jesus, homem. Lição 3. Somos ensinados que a descida do Espírito Santo ocorreu não somente naquele dia sobre Jesus, mas desceu segunda vez no dia de Pentecostes. E ele está, o Espírito Santo, permanece conosco, como está escrito em a epístola do apóstolo Paulo, a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Agora, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 5, que diz também: Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Ou melhor, nós vimos essa lição 2, agora lição 3. Somos ensinados, nessa lição 3, que a voz de Deus, testemunhando sobre o seu Filho Jesus, após o seu batismo, essa voz continua altissonante para nós, hoje e sempre, repetindo: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. E mais, meus prezados, nos ensina a palavra de Deus na epístola de Paulo aos Hebreus, dizendo: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Bom, segunda verdade que extraímos do texto sagrado: as 3 áreas em que Jesus foi tentado. Nós vimos que a primeira verdade foi o propósito da tentação do Senhor Jesus. E agora a segunda verdade, as 3 áreas em que Jesus foi tentado. Agora, à luz do texto sagrado que descreve a tentação do Senhor Jesus, iremos ver que ele, o Filho de Deus, após ser batizado, foi tentado pelo diabo no deserto em 3 áreas específicas, no que diz respeito à vida do ser humano neste mundo. As 3 áreas são: na área da alimentação ou da sobrevivência humana; segundo, na área da religião; e terceiro, na área da glória deste mundo. Vou repetir as 3 áreas. Primeiro, na área da alimentação ou da comida ou da sobrevivência humana. Segundo, na área da religião. E terceiro, na área da glória deste mundo. A primeira área da tentação, então, foi: Jesus foi tentado na área da alimentação, ou seja, da sobrevivência humana ou da comida. Jesus foi tentado nesta área da alimentação, como podemos dizer também na área da sobrevivência humana. Vejamos o texto sagrado. Mateus 4, versículos 2 e 3. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães.
E aqui, antes de entrarmos na análise destes 2 versículos, há uma semelhança de detalhes sumamente importante que precisamos relembrar, quais sejam. Primeiro detalhe: a primeira área da tentação de Satanás ao Senhor Jesus, como acabamos de ler, foi na área da alimentação, na área da comida. E não foi por acaso, pois, como é óbvio, esta é uma das áreas mais sensível e vital para nós, seres humanos. Logo, não seria diferente para Jesus, que estava sendo tentado não como Deus, e ele era 100% Deus, mas estava sendo tentado como Jesus homem, e ele era 100% homem, o Deus encarnado, o Filho do homem. Segundo detalhe: também não é por acaso, aliás, acasos não existem na palavra de Deus. Não é por acaso que o Senhor Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso, dizendo: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E isso ele disse tanto o pão espiritual, que é o correto, quanto o pão material. Terceiro detalhe: sabemos que a primeira tentação do diabo foi no Jardim do Éden, com o primeiro casal humano, Eva e Adão. E tentação aquela precisamente nesta área da comida. Como está escrito no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 1, na sua primeira parte. Disse a serpente: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, ela comeu. Viram? 3 áreas da comida em que vemos a tentação do maligno. Só uma. Um grande ensinamento, a de Jesus: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Muito bem, sabendo nós de tudo isso, quero abrir aqui um parêntese e fazer algumas perguntas retóricas para a nossa meditação diária. Se o Senhor Jesus foi tentado nesta área da alimentação, por que nós, povo de pequena fé, não podemos estar sujeitos também à mesma tentação sofrida pelo Senhor Jesus? Só lembrando que essa tentação poderá vir de outra maneira, é óbvio. Como? Primeiro, sermos tentados não a transformar pedras em pães, mas a transformar a eventual e triste falta de pão em brechas para o pecado, para a violência, para o crime e até para as guerras entre nações. Segundo, ou então sermos tentados a transformar a feliz fartura de pão em portas abertas para a avareza, para o amor à riqueza, para a arrogância, para a mesquinhez? Lembremos-nos, o maligno, o tentador, nunca dorme e as tentações sempre ocorrem. Voltando ao texto sagrado, observemos que há uma sagacidade, uma malícia, uma artimanha de Satanás ao tentar o Senhor Jesus. E que malícia foi essa? Seria a pergunta. A malícia foi: o diabo, para tentar atrair e fazer tropeçar o Senhor Jesus, ele utiliza o próprio testemunho de Deus. E testemunho este que veio dos céus, dizendo a vós:
Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Portanto, ele, o maligno, usa essa palavra de Deus, essa declaração de Deus, o testemunho de Deus para tentar Jesus, para tentar fazê-lo pecar, dizendo, versículo 3, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, resistiu e venceu essa tentação usando a sagrada palavra de Deus, as sagradas Escrituras, respondendo. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nesta resposta, Jesus está citando as Escrituras Sagradas e citando precisamente o livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, onde está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor, disso viverá o homem. E nessa passagem bíblica que corresponde à resposta de Jesus na primeira tentação, e são palavras de Deus, aprendemos mais 3 coisas, 3 lições. Primeiro, a palavra de Deus é alimento. Segundo, a palavra de Deus é vida. Terceiro, Jesus tomou a palavra de Deus como pão espiritual e viveu por ela. E assim, meus prezados, deve ser o nosso proceder, o nosso viver diário. Muito bem, meus prezados, aqui estamos fechando a primeira parte do nosso estudo 2. No próximo encontro, continuaremos a partir da segunda área da tentação do Senhor Jesus, que nós acabamos de falar. Então, que Deus nos abençoe e nos guarde. Mas não nos esqueçamos do alerta, meus prezados. Jesus está voltando. Amém.